Bom dia, moçada. Estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre a ortografia oficial, tá? Seria a aula 5 da apostila 2A, acentuação gráfica, ok? Lembrando que acento não é enfeite. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que quem é acentuada são as sílabas, né? Ou a sílaba. Toda palavra é constituída de sílaba ou sílabas. Cada sílaba tem uma vogal. Existem algumas sílabas que também trazem a semivogal, que é o caso do ditongo, do tritongo, né? E as vogais separadas que formam o hiato. As palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas, tá? Lembrando que palavras com uma única sílaba são as monossílabas, 2 sílabas dissílabas, 3 sílabas trissílabas, 4 ou mais sílabas seriam as polissílabas. Quanto à classificação da sílaba tônica, né, as palavras elas podem ser classificadas em monossílaba átono-tônica. Quando a última sílaba é a sílaba tônica, classificamos como oxítona, a penúltima paroxítona e a antepenúltima proparoxítona, certo? Quantas palavras existem na língua portuguesa? 435 mil. Mas somente 20% dessas palavras são acentuadas. E quais são os sinais gráficos que indicam qual é a sílaba tônica? O acento agudo e o acento circunflexo. Lembrando que o tio e o grave não são considerados sinais gráficos que indicam sílaba tônica, tá? E as palavras mais frequentes na língua portuguesa são as paroxítonas, ok? Então vamos lá. Na língua portuguesa, a sílaba tônica só pode ocupar, então, a última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Por mais que a palavra tenha ali 10 sílabas, a sílaba tônica sempre será uma das 3 últimas, ok? Uma palavra pode ter apenas um sinal gráfico, é o caso de órgão. Por mais que nós olhamos ali e percebemos o tio, lembrando que o tio não é sinal de acentuação, tá? E o tio, ele nunca desaparece nas palavras diminutivas, que é o caso de irmãzinha, continua com o tio, tá, gente? Não esqueçam dessa dica aí, ok? Bom, olha isso que interessante, né? Entre doidos e doídos, escolho não acentuar. O que significa isso? Que o acento mudou tudo, né? Então, ele prefere sem o acento, porque ele prefere ser doido do que sentir dor, ok? Ali ao lado, tirem o acento de amém e fica amém. Então, vamos amar mais, né? Amém. Olha aqui uma tabelinha com algumas curiosidades também, né? Ai, aí, sai, sair, carne, carnê. Olha ali o secretária e secretaria. Já imaginou mandar um bilhetinho para a secretária dizendo que está apaixonado por ela e esquecer o acento? Oh, você está apaixonado pela secretaria? A sala é bonita, é? Vamos lá. Sílabas são fonemas. Lembrando que fonemas são sons pronunciados por uma única emissão, ok? A união, então, dessas sílabas que vai formar a palavra. Muito bem. Próximo, na escrita, temos 5 vogais, né? Lembrando, lógico, a, e, o, u. E na fala, o som dessas vogais se divide em semivogal, né? E vogal. Lembrando que toda sílaba tem uma vogal, ok? As semivogais é o som emitido de forma mais fraca. Numa sílaba, eu vou ter, no caso de ditongo, uma vogal e a semivogal, ou vice-versa, né? Antes a semivogal e a vogal. Se caso eu tenho 2 vogais, 2 pronunciadas com tonicidade, eu tenho um hiato, que é o caso de lua, moeda, ok? Não há sílaba sem vogal, a vogal é o núcleo da sílaba, e o número de vogais e semivogais vai me dizer, então, quantas sílabas. Bom, então vamos lá. Lembrando que
As palavras oxítonas são quando a última sílaba é a sílaba tônica, paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, e proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba tônica. Na língua portuguesa, por maior que seja a palavra, a sílaba tônica só se encontra numa dessas três últimas sílabas, ok? Então, vamos lá, as regras. Quando que as palavras monossílabas serão acentuadas? Serão acentuadas quando terminadas, quando a última palavrinha, a letrinha, será a, e, o, ou plural, as, es, os, e os ditongo aberto, tá? Que é o caso de gás, ma, pé ou pés, pó ou pós, e no caso dos ditongos, véu, céu, dói, ou o plural deles, ok? Quando que nós teremos as oxítonas? Essa também é bem parecida com as mono, né? As monos, então lembrando a, e, o e ditongo, e oxítonas, a, e, o, e o plural de en, que é ens, ou o próprio en, ok? Que é o caso de parabéns, armazém, ninguém. Então, sempre lembrar de acentuar essas palavras, ok? As paroxítonas, quando serão acentuadas? As paroxítonas, lembrando, quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Essa regra é a regra mais complexa, tá? Para quem foi meu aluninho lá no 7º ano, deve lembrar daquela senhora, a dona Chuslines Pissum Ronan, a qual não gostava que errasse o nome dela, né? Por que essa brincadeira? Para nós podermos, então, lembrar quais são, né, as terminações das palavras paroxítonas. X, lá da Chulines, né? O us, da Chuslines, o on, lembrando que ela tem um filho, né, que se chama de Tongo, ok? Então, também, quando terminadas em ditongo. Para quem não lembra o nome certinho, Chuslines, Pissum, Ronan, ão e os ditongos, tá? Que são todas as terminações das paroxítonas. Quando que as proparoxítonas serão acentuadas? Essas são as mais fáceis, né? Se eu percebo que a minha palavra é proparoxítona, não preciso olhar mais nada, tá? Independente da terminação, a palavra proparoxítona, ela é acentuada, ok? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos as regras especiais, tá? Que é em caso dos hiatos. Quando o hiato é tônico, a vogal também vai ser acentuada, ok? Ali, mais uma vez, né, um lembrete para vocês. Também trouxe aqui, vamos lá, algumas considerações, tá? Sobre tudo isso que eu acabei de dizer. Nomes de pessoas não seguem as regras, ok? Então, existem alguns nomes que são, né, registrados com acento, vai receber o acento, mas eles não entram nas regras, tá? No caso ali de Luiz, com S vai ter o acento, com Z já não tem como ter o acento, ok? Então, não existe uma regra. Vogais repetidas em hiatos, eles não são mais acentuados, como é o caso do perdoo, leiam e etc, certo? E, para finalizar, tá? Estudar bastante e fazer os exercícios. Na nossa próxima aula, que ainda faz parte do 2A da aula 5, nosso próximo assunto, perdão, seria as letras maiúsculas, né? Ai, mas de novo letra maiúscula? Sim. Muitas vezes a gente esquece algumas regras, porque nós aprendemos que na verdade, a acentuação, a maiúscula sempre vai nos substantivos próprios. Mas o que são os substantivos próprios, né? Além de nomes, os apelidos também são substantivos próprios? Sim, é isso que nós vamos ver agora, ok? Então, o uso inicial da maiúscula. Eu vou fazer uso em frase, no início da frase, ou em citações abertas, tá? Diretas. O coronavírus é uma realidade, então estou iniciando a minha frase com a letra maiúscula, correto? Casos complementares de ortografia.
Então, no caso, o uso das maiúsculas e minúsculas. Parece uma besteira, né? Nossa, como que eu não sei isso? Mas existem alguns casos particulares que é bom lembrar. O que nós temos que lembrar? Que, óbvio, né? Todo substantivo próprio é grafado com letra maiúscula. Então, no caso, o nome de pessoas é um substantivo próprio, ele deve ser com letra maiúscula. E o apelido, né? As pessoas muitas vezes têm apelido. Esses apelidos são substantivos próprios ou não? Sim, tá? Os substantivos próprios também são os apelidos. Então, sempre que eu tiver um apelido, eu vou grafar com letra maiúscula. Então, vamos lá. Uso inicial da maiúscula. Início de frase. Sempre eu vou iniciar frases com letras maiúsculas e citações diretas, tá? Como ali no caso. O coronavírus é uma realidade. Então, óbvio que eu vou iniciar a minha frase com a letra maiúscula. Já dizia Vicente Van Gogh, eu faço a citação dele, então a citação também inicia com letra maiúscula. Como eu acabei de dizer, nomes próprios e apelidos, nomes de lugares, estados, países, cidades, instituições, como é o caso do nosso colégio, né? Colégio Semeador. Então, esse também deve ser grafado com letra maiúscula. Nomes de épocas históricas, fatos históricos e movimentos, Guerra Fria, Guerra Mundial, são fatos, né, de épocas, então também sempre grafados com letras maiúsculas, ok, moçada? Não esqueçam dessa dica aí. Onde mais que eu devo usar a letra maiúscula? Dias da semana, meses, estações do ano, pontos cardeais e nomes sempre com letra minúscula. O uso vai ser facultativo, tá? Em títulos de publicações como livros, textos, discos, peças, né, musicais, entre outras formas de tratamento e áreas que designam o domínio do saber, no caso literatura, arte, geografia, filosofia, aí o uso é facultativo. E em nomes comuns que acompanham o nome próprio de logadores públicos, também facultativo. O nosso próximo assunto seria o uso do hífen, tá? Então é bom sempre relembrar, de acordo com o novo acordo ortográfico, quando nós devemos ou não usar o hífen. Quando a palavra é composta e se refere a uma determinada nacionalidade, eu devo separar essas palavras, então, pelo hífen. No caso ali, anglo-canadense, ibero-americano, sempre, então, separado com hífen. Devo lembrar que afrodescendente, por mais que afro seja, né, a redução de África, não, a segunda palavra não tem nada a ver com nacionalidade, então essa palavra não é separada por hífen, tá? Bom, o hífen também vem entre palavras repetidas, que é o caso de blá, 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 corre, corre, mata, mata e etc. Quando as palavras formam um adjetivo gentílico, tá? Um qualificador de lugar, que são derivados de topônimos. O que isso quer dizer, né? De algumas localizações, Belo Horizontino, norte-americano, sul-coreano e etc. Quando a segunda palavra é formada por apóstrofo, lembrando, né, lá do inglês, o que é o apóstrofo, muito usado, no português, no caso, caixa d'água, caixa d'água, galinha d'Angola e etc. Também vamos usar o hífen quando as palavras compõem o nome de espécies, né, de animais ou vegetais, beija-flor, amor perfeito, lembrando que esse amor perfeito não existe, né, é o nome de uma planta. Então, aí no caso, separada pelo hífen, couve-flor, cobra coral e etc. Quando esse segundo elemento começa com a letra H, também deve ser separado pelo hífen, anti-herói, extra-hospitalar. Ou quando há coincidência de vogais, ou seja, vogais repetidas, micro-ondas, anti-inflamatório, contra-atacar. Observem que ali eu teria o encontro de dois os, né? No caso do micro-ondas, anti-inflamatório. Bom, então também quando há coincidência das consoantes, não só coincidência das vogais, mas das consoantes. É o caso de hiperrealismo e super resfriado, alemar. Olhem, vejam ali que existe, né, duas vezes o R, hiperrealismo. Então, eu vou separar pelo hífen, ok? Super resfriado, duas vezes o R, e assim por diante. Então, sempre quando houver a coincidência de vogais ou consoantes. Agora, quando que eu não devo usar o hífen, né? Eu não vou usar o hífen quando não há coincidência de vogal. Exemplo, aeroespacial.
Eu tenho o aéreo e o espacial, eu tenho duas vogais ali, o O e o E, mas não existe coincidência, então eles não são separados pelo hífen, ok? Anteontem, antiaéreo, antiético, autoescola, então não houve ali a coincidência das vogais, portanto, elas não vão ser separadas pelo hífen. E quando o meu prefixo ou pseudo-prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com R ou S, eu vou fazer o desdobramento dessas, tá? Então, o prefixo, desculpa, ali tá escrito errado, né? Mas seria prefixo ou pseudo-prefixo, termina em vogal. É o caso de antirracial, anti termina com vogal, racial começa com R. Eu faço o desdobramento desse R, tá? E não utilizo o hífen. Autorretrato, a mesma coisa. Mini saia, né? Antigamente, todos devem lembrar que mini saia era escrito com o hífen. Hoje nós, né, com a nossa nova regra, um novo acordo, a palavra mini termina com vogal, saia então é o S, eu desdobro esse S, ok? Entre safra, semi-reta e etc. Bom, espero que tenhamos, né, tirado algumas dúvidas. Como já dito anteriormente, estaremos online para tirarmos maiores dúvidas na quinta-feira, das 15 às 17. Obrigada e continue em casa. Até a próxima aula. Tchau, moçada.